Olá, tudo bem? Eu sou Verônica Ribeiro, gestora de Economia Criativa no Sebrae Pernambuco. Sou designer de formação, especialista em marketing, gestão empresarial, varejo de moda, produção de moda e, recentemente, concluí um mestrado em indústrias criativas. Então, tudo que é voltado para a criatividade me fascina. E hoje eu estou trazendo um convidado especial, que é o Roberto Meirelles, do Instituto Rio Moda. Roberto é diretor e cofundador do Instituto Rio Moda. Ele é mestre em educação pela PUC do Rio, é pós-graduado em administração pela UFRJ, é engenheiro também, e desde 89 reúne experiência como docente e gestor de ensino superior, com forte atuação na consultoria em educação, marketing e organizações. Também é autor de livros nas áreas de comportamento do consumidor, pesquisa de mercado e inteligência competitiva. Hoje, o Roberto vem conversar com a gente sobre estratégias criativas, conectando pessoas e ideias. É com você, Roberto. Seja muito bem-vindo. Verônica, obrigado pela apresentação, obrigado a todos aí do Sebrae, né, enfim, pela iniciativa, né, de produzir essa semana do empreendedor. Eu participo com muita alegria, é uma satisfação imensa. E quando eu recebi a encomenda, né, de trazer esse tema aqui de alguma forma, eu comecei a refletir sobre qual seria o meu repertório para falar de criatividade, e acho que imediatamente eu pensei em tanto que as pessoas que têm tido o privilégio aí de ter em volta durante o meu processo profissional, durante o meu processo de trabalho, contribuíram de uma maneira ou de outra para que a gente tivesse os insights e as percepções e as epifanias mesmo, né, que volta e meia acontecem, para realizar o trabalho de maneira cada vez mais ajustada às necessidades daqueles que a gente serve. Né? Então, eu acho que foi, para mim, um processo, quer dizer, o processo criativo, né, de desenvolver esse tema, né, foi uma experiência muito rica e que me fez conectar verdadeiramente com algumas pessoas, alguns profissionais incríveis, que inclusive contribuíram, né, para a gente organizar esse conteúdo, né, que eu vou apresentar para vocês em mais ou menos 35 minutos, e espero que, de uma maneira ou de outra, isso funcione bem para despertar os participantes, aqueles que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, né, para melhores práticas, né, para uma atuação, né, mais virtuosa, mais sustentável, né, mais bela, né, assim, para que a gente possa realmente se orgulhar daquilo que a gente faz. Né? Bom, eu meio que já adiantei, né, que viemos hoje, né, a ideia é trabalhar, né, sobre esse tema, e eu, pessoalmente, acredito muito que vale a pena a gente refletir um bocado, né, se ajeitar na cadeira, né, ou no sofá, ou onde quer que esteja, quando está disposto, né, a enfrentar e absorver um conteúdo como o que a gente vai trazer hoje. Eu acho que vale a pena fazer uma respiração um pouco mais profunda e refletir um pouco sobre o que nos traz a esse momento. Né? E eu queria também sugerir que, junto com essa arrumação aí na cadeira, na mesa, no sofá, onde seja, vocês procurassem reunir em torno de si caneta e papel, né? Porque eu acredito muito nos insights que a gente tem enquanto a gente ouve determinado conteúdo, enquanto a gente assiste determinada apresentação. E a melhor coisa é a gente ter como registrar isso rapidamente. Óbvio que a gente sempre pode registrar no notebook ou no celular, mas minha sugestão, coloca caneta e papel, lápis e papel por perto, porque é bem provável que a gente desperte aqui para alguns insights que, se registrados, podem render, né, assim, frutos, né, dentro da realidade do contexto de cada um. Tá? E eu queria começar convidando cada um de vocês a fazer a si mesmo, né, a seguinte pergunta. Hoje a gente vai falar um bocado de conexão, e aí, nesse sentido, acho que justifica, né, a gente, né, se perguntar, profissionalmente falando, né, o que mais lhe encanta no seu trabalho. E talvez a gente até pudesse dispensar o profissionalmente falando e ficar com o que mais lhe encanta no seu trabalho. Eu vou dar 10 segundinhos para que vocês possam pensar e registrar de alguma forma como parte do processo de participar desse nosso encontro de hoje.
basta uma palavra ou duas, né? Não precisa ser mais do que isso. E, na sequência, eu queria lançar uma outra pergunta, né? Humanamente falando, né, o que mais lhe encanta na sua vida? Ou talvez, da mesma forma, a gente pudesse dispensar a primeira parte da pergunta e perguntar simplesmente o que mais lhe encanta na sua vida. Eu tenho a impressão, até porque já conduzi algumas outras palestras onde eu lancei essas mesmas perguntas para a gente aquecer as turbinas, né, que uma decorrência, né, dessas duas questões é muito como o trabalho e a vida se conectam, né? Como a maior parte de nós, né, que está aqui, né, enfim, enfrentando, né, a realidade, né, do país em que a gente vive, do mundo em que a gente vive, se envolve de alguma forma com algum tipo de trabalho, né? E a conexão entre trabalho e vida pessoal, ao contrário do que se dizia muito, enfim, anos atrás, né? Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que eu tenho percebido, lidando inclusive e principalmente com as pessoas jovens com quem eu tenho o privilégio de lidar até hoje, o quanto que as pessoas se separam cada vez menos, né, a alegria de viver da alegria que buscam no trabalho, o quanto que o trabalho cada vez mais tem que estar carregado de significado, o quanto que é importante que a gente concorde, né, com aquilo que nos mobiliza, com aquilo que nos torna produtivos, né? E isso tem que ser feito, e na verdade a pergunta tem que ser respondida, né, verdadeiramente, né? O que também tem sido uma recorrência na minha relação aí com a minha equipe, na minha relação com o meu filho e tal, que são as pessoas que na verdade estão herdando o mundo, né? Essa geração, essa chamada geração Z, né? A galera de 18, 20 e poucos anos, né, tem buscado realmente uma relação muito próxima com o sentido da vida, né, ao definir como eles vão ganhar a vida, vamos dizer assim, né? Bom, nessa linha, estratégias criativas conectando pessoas e ideias, né, a gente vai procurar, né, dissecar o tema, né, da nossa conversa de hoje e chegar a algumas conclusões que podem ser interessantes. E mais ao final da nossa fala, eu vou trazer alguns casos, né, alguns depoimentos de empresários que eu conheço, que eu tenho o privilégio, né, de conhecer ao longo dos últimos anos, sobre a natureza do processo criativo, né, que eles conduzem na posição que ocupam, né, nas empresas em que trabalham, nas empresas para que colaboram. Tá? E aí, começando com o início do título, né, se a gente vai buscar um significado para estratégia, né, estratégia é muito associado com um caminho. Né? Eu preciso confessar para vocês, eu comecei a pensar em estratégia quando tinha 15, aliás, comecei a velejar com 12 anos, mas com 15 anos eu já participava de regatas. Essa é uma foto de mais ou menos 40 anos atrás. Velejava de hobbycats, né, aqueles catamarãs assim, que entram pela praia dentro e tal. E lá pelas tantas comecei a participar de regatas e ao velejar, né, dentro de uma competição, né, onde a ideia é você cumprir o percurso mais rapidamente na frente dos outros e tal, foi quando eu comecei a ter contato com esse sentido da estratégia, né? E estratégia como alguma coisa que me leva à conquista de alguns objetivos, né? No caso da regata, né, fazer o percurso no menor tempo possível. No caso das empresas em que a gente trabalha, para as quais a gente colabora ou, né, que a gente empreende, eu sei que provavelmente a gente tem uma quantidade grande de empreendedores, né, de todas as idades, de todos os perfis, né, nos ouvindo aqui, até porque a atuação do Sebrae ela está muito voltada, né, para esse universo de micro e pequenos empresários, de MEIs e profissionais que estão empreendendo. E, de uma maneira ou de outra, é muito importante para definir uma estratégia que a gente possa partir de determinados objetivos que têm que estar clarificados, né, definidos na nossa frente. Né? Definir objetivos é definir um destino, né? E esse destino vai ser conquistado, atingido, né, a partir de determinada direção, né, a partir de decisões que a gente toma e a partir de ações que a gente efetivamente empreende.
ainda dentro desse meu universo de velejador, né, eu velejei durante muitos anos da minha vida. Na verdade, eu velejo até hoje, embora hoje menos, mas eu acho que eu nunca vou deixar de me considerar um velejador, considerando a quantidade de coisas que eu aprendi enquanto velejava, né? Mas uma referência para mim, um exemplo, né, sempre foi um velejador que imagino que boa parte de vocês conheça, ou pelo menos ter ouvido falar, que é um brasileiro chamado Amir Klink, que ficou conhecido por uma série de feitos, né, muito singulares, né, muito ímpares, e que esses feitos começaram, na verdade, muitos anos atrás, quando ele fez uma travessia do Oceano Atlântico a bordo de um bote desse tamanho. E, obviamente, que sozinho, né, ele remou, né, um oceano inteiro, não era um veleiro, era literalmente um bote a remo. Ele ficou confinado nesse bote durante muito tempo, né, assim, tendo que tomar uma série de decisões para chegar vivo do outro lado do oceano. E nas palestras que o Amir Klink dá até hoje, ele é hoje um sujeito muito requisitado, né, para dar palestra para grandes empresas e tal, sobre justamente foco, direção, estratégia, objetivos e tal. Isso sempre me inspirou muito para a analogia que a gente pode ver, né, entre lidar com os elementos que a gente não controla e conciliar a própria energia e o próprio esforço para atingir determinados objetivos que nos encantam, né, tanto na vida quanto no trabalho. E aí, já que eu estou falando tanto de vela, de mar e tal, né, e de estratégia, né, acho que vocês já vão entender onde eu quero chegar. Eu li algum tempo atrás um livro chamado Uma Viagem para Loucos, né, do Peter Nichols, e ele conta, é um livro baseado em fatos reais, ele conta a história de uma regata, da primeira regata de volta ao mundo, que aconteceu, a regata de solitário, né, então a pessoa tinha que ir sozinha no veleiro, que dava volta ao mundo, chamada Golden Globe. Essa regata ela foi promovida, né, ela foi criada, realizada pelo The Sunday Times, que é um jornal importante no Reino Unido. Aconteceu em 68, como eu falei, né, e ela tinha por objetivo fazer com que as pessoas, ou os velejadores, né, na verdade, saíssem sozinhos de Plymouth, no Reino Unido, né, no sul do Reino Unido, e desenvolvessem uma volta ao mundo, né, pelo trajeto que quisessem, mas considerando, né, movimentos de vento, o momento em que a regata estava começando e tal, o trajeto ideal seria, na verdade, sair, fazer cruzar o Oceano Atlântico, né, passar pelo Cabo Horn, no sul da América do Sul, né, e dar a volta, concluindo e chegando de volta a Plymouth, né, N meses depois. Essa duração ninguém tinha muita certeza, porque a regata desse jeito estava rolando pela primeira vez, mas só para a gente apontar, o grande desafio dessa jornada era realmente passar pelo Cabo Horn, que é o extremo sul da América Latina, muito aproximado da Antártica, onde as condições de mar são muito ferozes, né, muito difícil, muitos navios grandes não conseguem passar pelo Cabo Horn, né, não por outro motivo, né, lá pelas tantas saíram cruzando a América Central por meio do canal do Panamá, né, para evitar essa volta e essas condições muito difíceis de contornar a América do Sul, ali pelo sul. E na verdade, né, um cabo com uma série de ilhas e tal, e que a maior parte do ano, esse extremo sul da América Latina, é uma condição, isso num dia bom, né, num dia fácil assim e tal, mas é uma condição que impunha um desafio muito grande. Então, só para reforçar, né, de volta lá final da década de 60 do século passado, os barcos, naquela época não havia GPS, né, não havia telefone celular, não havia uma série de tecnologias das quais a gente dispõe hoje e que facilitam muito uma travessia desse tamanho e com esse tamanho de desafio, mas a gente tinha basicamente bússola e sextante para navegar, que são equipamentos, né, que existem já há muitos anos, e muito diferente das condições que marcam os veleiros de hoje em dia, né, que são plenos de tecnologia, que oferecem muito conforto. Eu estou mostrando só alguns aqui. A gente tinha naquela época, né, veleiros muito mais rudimentares, né, muito mais simples e com equipamentos de navegação muito mais simples. E eu estou trazendo essa ideia da simplicidade, né, porque eu imagino que boa parte do que a gente vai estar trazendo aqui hoje cabe na realidade dos participantes da nossa fala que estão a bordo, né, de
micro e pequenos negócios, né, que, portanto, tem que dar conta com equipamentos simples, com ferramentas simples. Por isso que eu achei que fazia sentido trazer essa história para nós começarmos aqui a aquecer as turbinas. Para falar um pouco mais da regata, eram 9 homens, né, todos homens, não havia nenhuma velejadora mulher naquela época, naquela regata, né, 9 veleiros, né, um homem a cada veleiro, todos eles saindo de Plymouth abarrotados de suprimentos, né, porque eles não sabiam quanto tempo ia levar aquela travessia, então, na dúvida, coloca mais coisa a bordo e tal. E dos 9 homens, 3 naufragaram, né, tentando chegar e foram resgatados, 3 desistiram, né, não naufragaram, mas desistiram, não aguentaram a barra, né, daquele desafio todo e tal. Um desapareceu, ninguém sabe o que ocorreu com ele, desapareceu completamente. E no meio, né, já falei da maior parte deles, e houve, na verdade, um vencedor. Né? O vencedor foi Robin Knox Johnson, que foi, inclusive, elevado, né, ao posto, né, a posição de Sir, né, depois que ele ganhou a Golden Globe, né, ele foi o vencedor. Só que o que não se ficou sabendo naquela época foi que o Robin Knox Johnson ele teve um problema técnico, né, e mais ou menos na altura do Rio da Prata, na América do Sul, e ele fez o que não podia fazer. Ele aportou para consertar o barco, e era absolutamente proibido você ter contato com outras pessoas durante a regata. Então ele aportou, que teria desclassificado, mas só que ele não contou para ninguém. E enquanto ele aportou, ele teve uma ideia, né? Ele resolveu consertar o barco, né? Como pôde consertar lá numa pequena vila de pescadores na beira do rio. E ele resolveu dizer para a organização, por meio do rádio, que ele tinha continuado, que nada tinha acontecido. Então ele simulou, na verdade, né, a continuidade da travessia, ele ia calculando a posição em que ele, teoricamente, deveria estar, ia dando os reportes por meio do rádio. Como os barcos eram solitários, não eram necessariamente acompanhados, né, ninguém ficou sabendo. E ele deu lá uns 3 meses, mais ou menos, né, lá na América do Sul, e lá pelas tantas resolveu voltar. Só que, em vez de completar a volta ao mundo, ele voltou pelo próprio Oceano Atlântico, subiu, dando a posição como se ele tivesse feito a travessia. Ou seja, ele ganhou a regata, mas ele não ganhou a regata. Enfim, mas ninguém ficou sabendo na época, ele conseguiu disfarçar a coisa muito direitinho. E com isso, o Robin Knox Johnson ele ganhou as tais das 4.000 libras, né, que foram pagas em ouro na época, por isso o nome da regata era Golden Globe, né, e ele foi cercado de fama, porque foi um feito histórico e fantástico e tal. E, na verdade, o vencedor teria sido um outro velejador chamado Bernard Montessier, francês, que passou pelos apertos todos e tal. Ele estava na frente, na verdade, do nosso outro personagem. E quando faltava mais ou menos 2 milhas, ele já estava avistando Plymouth, aliás, 2 milhas não, 7 milhas, pelo que eu vi na história, mas ele estava avistando já o continente não, a ilha, o Reino Unido, Plymouth. Ele teve um insight, ele conseguiu, na verdade, dar a volta, porque ao longo do percurso ele tomou uma série de decisões, né, de se tornar mais leve. Então ele jogou fora muita coisa, ele jogou provisões fora, ele se acostumou a viver com muito menos alimento e tal, porque é o que precisava ser feito na época para que ele conseguisse manter o barco velejando, enfim, né? Quem quiser mais detalhes é só procurar o livro e ler. Só que quando faltavam 7 milhas para chegar no destino, né, e conseguir fama, fortuna, né, e todos os benefícios de ganhar a regata, ele resolveu que não fazia sentido. Como assim? Eu saio de Plymouth e depois de 6 meses eu volto para o mesmo ponto para ganhar dinheiro e fama. Na verdade, eu não preciso de nada disso para ser feliz. E aí, faltando 7 milhas, ele estava na frente de todos para ganhar a regata. Ele simplesmente deu a volta e falou: tem lugares muito mais legais do mundo para eu ir do que voltar para o Reino Unido, e voltou para o Tahiti. Ele voltou só para o Tahiti, né, do outro lado do planeta e tal, porque, enfim, ele achava que o Tahiti era muito mais bacana do que o Reino Unido e abriu mão, né, do resultado todo. Ninguém entendeu, né, essa atitude dele, mas o fato é que o outro velejador ganhou. E isso, no mínimo, nos faz pensar, especialmente porque depois de 4 meses de terminada a regata, Sir Robin tirou a própria vida. A culpa, né,
da mentira, que ninguém descobriu, só descobriram depois que ele faleceu, que ele tirou a própria vida, não permitiu que ele continuasse, né? E isso leva a gente a pensar como que o verdadeiro vencedor foi aquele que se tornou a própria trajetória mais simples, né? Nós que tocamos, né, pequenos negócios e tal, precisamos nos perguntar e procurar a resposta de quando que o simples ajuda, né? Quando que o simples atrapalha, né? Às vezes menos simplicidade pode ser o caso. Por isso, inclusive, a gente tem que, mesmo independente do tamanho, buscar repertório, buscar formação, buscar competência. E o Sebrae é um grande parceiro nessa trajetória, né? Porque o Sebrae oferece uma série de produtos que viabilizam, né, lidar com um ambiente de negócio e com práticas mais complexas, né? Mas o quanto que eu preciso negociar o tempo todo, mantendo a simplicidade que beneficia, né, e abrindo mão dela quando uma ferramenta mais sofisticada nos ajuda, né? Como equilibrar, né, esses dois impulsos, né? Alguma pergunta que eu queria deixar com a gente aqui hoje. De quais as estratégias, né, podem ser interessantes para que a gente concilie, né, a simplicidade com fazer o que deve ser feito da melhor forma possível, né? Bom, então voltando ao tema de estratégia, né, ela vai remeter a gente a longo prazo, né, por mais desafiador que seja, especialmente no ambiente mutante como o ambiente que vivemos no Brasil, muito importante fazer um exercício de refletir e de definir ações de longo prazo, porque essa preparação, pensar no longo prazo, nos prepara melhor, inclusive para não fazer aquilo que a gente planejou, né? Se houve uma reflexão, se eu não estou simplesmente me limitando a reagir, né, às mudanças que acontecem em minha volta e que são certas, eu tendo a escapar melhor, né, de algumas intempéries, vamos dizer assim, né? Então, pensar no longo prazo é muito importante e define, né, uma ação verdadeiramente estratégica, né? Esse é o primeiro convite que eu queria fazer a todos os participantes. Vamos, sim, pensar, né, no longo prazo, né? E seguindo aqui dentro da proposta, né, quando a gente fala de estratégia criativa, né, isso remete naturalmente ao conceito de criatividade, que implica, né, em mudança, né, implica em fazer de outras formas, né, e sobre isso o Albert Einstein, que todo mundo aqui conhece com certeza, lá pelas tantas, é uma frase atribuída dele, né, disse, na minha opinião, insanidade de fato fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes, né? Ser criativo implica, né, na disposição, né, de fazer diferente, o que pode ser fruto, inclusive, de uma ação diária, né, de ir para o trabalho por um caminho diferente, né, de buscar outras formas de resolver determinadas questões, mesmo que elas sejam do nosso dia a dia, enfim, né? Ninguém aqui está buscando, em sã consciência, uma atitude insana, né? Então, essa abertura, essa permeabilidade ao diferente, ela é uma característica importante para que a gente possa realmente atuar criativamente, né? Um outro cientista, autor importante da área de criatividade, o Eduardo de Bono, ele define, né, criatividade como o rompimento de padrões estabelecidos para ver as coisas de uma maneira diferente, né, meio que impulsionado, né, pelo que o Einstein acabou de colocar. É importante ver as coisas de uma maneira diferente. Isso tem muito a ver com criatividade, singularidade, uma coisa mais específica, que tem uma determinada identidade. E isso, na verdade, tem muito a ver com uma característica que eu percebo, até porque também vem sendo despertado para isso por leituras que venho fazendo, para uma característica que hoje é muito forte, importante na humanidade como um todo. É um processo que vem ganhando muita força, né, de décadas, de séculos para cá, que é a tal da individuação, né? De novo, né, dando nome aos bois, né, a individuação, que é o despertar dessa autoconsciência, é alguma coisa que foi muito relatada por Jung, Carl Gustav Jung, né, que é outra referência importante e tal, e que percebia como que eu preciso colocar o ego, muitas vezes, sob controle, né, em nome de descobrir melhor e vivenciar melhor
o self, né, a persona, né, que nós somos e que se manifestam no mundo em que vivemos. Essa característica da individuação que eu percebo muito claramente na minha convivência, né, com essa geração aí, né, mais novinha, né, que está herdando o mundo, né, e tomando conta do mundo em que vivemos, né, daqui a muito pouco tempo, tem aberto muito espaço a soluções de personalização. As empresas de todos os portes têm buscado cada vez mais um atendimento individual de cada cliente por meio de soluções que permitam a personalização de produtos. E isso é para dar um exemplo de uma grande marca como a Gucci, né, assim, que começou isso com o Alessandro Michele em 2016. Eu vou acabar dando alguns exemplos de moda aqui por força da minha atuação no Instituto Rio Moda, né? E isso inaugurou, né, uma estrada hoje percorrida por muitas marcas que, por meio, né, de bordados ou de patches ou de detalhes que são anexáveis a determinados modelos de produto, permitem criar uma proposta de valor muito personalizada. A Schutz, outra empresa brasileira, vem fazendo isso com calçados, né? Grupo Arezzo, né, fazendo isso com muito sucesso com calçados. A própria Baum, né, é uma empresa nova, recente, que começou a fazer isso com bordados, né? Então, nós ainda estamos na época da individualização por conta desse comportamento mais individuado, da personalização por meio, né, de práticas tradicionais como o bordado, enfim. E aí eu vejo muito como resposta a essa tendência à individuação o tal do fast fashion, né, que foi tão importante a partir de talvez 3 décadas atrás para cá. Ele vem diminuindo a velocidade, inclusive por conta do e-commerce, que se desenvolveu muito por conta da pandemia, né? Assim, as pessoas ficaram mais reclusas em casa, começaram a flanar e a navegar pelas alternativas de maneira a poder escolher, né, com mais facilidade alguma coisa que de fato atendesse à própria necessidade, né? Sobre isso, Lee Edelkort, uma futuróloga importante, ela é dinamarquesa, se não me engano, ou norueguesa, agora não lembro bem, mas eu sei que é Escandinávia, e ela é uma figura importantíssima, e ela prenunciou esse fim do fast fashion 15 anos atrás. E isso foi, enfim, na época foi notícia, e a gente estava percebendo a competência da Lee Edelkort agora, quando realmente vê mesmo as empresas de fast fashion buscando hoje em dia outros formatos de atuação que lhes permitam atender esse ser humano mais individuado, que busca soluções mais específicas e que literalmente compra menos, né? E provavelmente compra melhor, né? Então, esse movimento da criatividade, né, está imerso, né, nesse ambiente que a gente traz aqui. Sobre isso, o Sir Ken Robinson, que é um palestrante incrível, ou era, na verdade, ele faleceu no ano passado, mas tem vários TED Talks com ele, né, então é um nome fácil de seguir, de assistir. Essas palestras do TED de 15 minutinhos, mas que são plenas de conteúdo. E ele é muito interessado, era muito interessado pela área de educação, talvez por isso eu tenha chegado nele, mas um super expert em criatividade. E lá pelas tantas, numa das palestras, ele conta o caso de uma menininha que estava desenhando na escola. E, bom, eu fiz uma interpretação da menininha, não necessariamente essa que eu estou mostrando aqui agora. E quando a professora chegou para ela, era uma menininha muito dispersa e tal, não era daquele tipo, né, mais enquadrado nas atividades ali da sala, mas ela estava desenhando, e a professora chegou e perguntou para ela o que você está desenhando, e ela falou: eu estou desenhando um retrato de Deus. A menininha respondeu. E a professora respondeu: mas ninguém sabe como é Deus. E a menininha respondeu: daqui a 1 minuto vão saber. Porque eu vou ter terminado esse desenho, né? O que a gente observa nesse caso, né? A menininha não teve nenhum medo de errar, né? Crianças, aí, né, citando Sir Ken Robinson, elas, em geral, são particularmente criativas justamente porque elas não têm medo de errar. Elas assumem riscos. E para a gente ser criativo, é muito importante que a gente se liberte dessa percepção do risco, do medo de estar errado, né? Estigmatizar os erros é a forma mais eficiente do mundo de assassinar a criatividade. Isso que, em geral, os adultos fazem, não porque eles sejam maus, mas porque, enfim, nós adultos aqui somos submetidos a uma série de pressões
expectativas aí do coletivo, né? Isso nos trava muito. As crianças, na verdade, vão perdendo a criatividade na medida que amadurecem, porque elas absorvem, junto com as informações que a vida nos traz, né, esse medo de errar. De novo, e terminando aqui a contribuição do Robinson para a nossa conversa de hoje, a criatividade é o processo de pensar e produzir ideias originais que possuem valor para a existência humana. E aí a gente separa um pouco criatividade e criativismo, né? O chamado criativismo é esse processo criativo errático, sem muita intenção de servir, né? De fazer pelo outro, né? A criatividade não. A criatividade ela é um processo que traz o novo, solto, né, de amarras e sem medo de errar, mas que tem um serviço acoplado, tem um propósito acoplado, né? E quando ele fala de valor para a existência humana, né, valor aqui entendido como a relação entre a satisfação que a gente produz e o preço que a gente cobra, né? O valor ele é produzido, né, por um conjunto de elementos, né, que inclui os projetos físicos, os produtos que a gente desenvolve, mas também inclui serviços, também inclui organizações, também inclui locais, pessoas e ideias, né? E o que as empresas fazem, muitas vezes, é diferenciar a sua proposta de valor com relações, com proporções diferentes entre esses elementos que a gente coloca e que está listando aqui, né? E a nossa ideia é justamente oferecer para os participantes do nosso encontro hoje o caminho para ligar esses elementos que produzem valor e que produzem um resultado, né, da satisfação que a gente oferece pelo preço que a gente cobra. Então, valor, que é alguma coisa que se produz pela conjugação de uma série de elementos que incluem pessoas e ideias, né, como a gente colocou aqui, e que por mais que nós que estamos por trás, né, da montagem da oferta, né, nós empresários aqui, empreendedores, nós tenhamos consciência, né, desses elementos de maneira separada, os seres humanos que adquirem os produtos e serviços que nós prestamos, muitas vezes não têm, aliás, a maior parte das vezes não tem essa clareza, né? Eles percebem a totalidade do que a gente traz. Mesmo sem que se deem conta, eles percebem, eles fazem uma conta, né, da satisfação que o nosso produto, que a nossa oferta oferece e do preço que ela custa. Ou, em outras palavras, dos benefícios que a gente oferece e das desvantagens. Por exemplo, custo do frete, tempo de entrega, distância da loja e por aí vai. Nós, o tempo todo, temos que estar pensando nessa relação benefício-custo, porque isso, na verdade, é o que resulta do nosso processo criativo, né, como empresários que somos, né? O valor também é obtido pelo impacto das nossas ações, né, como empresários, dentro do contexto em que atuamos, pela maneira e pela clareza com que manifestamos a nossa identidade, que, por sua vez, gera a possibilidade de identificação por aqueles que compram o nosso produto, pela consciência das motivações que cercam o consumo dos produtos que oferecemos, pela qualidade da experiência de compra, pela tal da user experience, né, que a gente tem ouvido tanto falar, a experiência de compra, a experiência do usuário, a experiência do cliente, não apenas na minha loja, embora ainda, e acredito que para sempre, mas fundamentalmente no e-commerce, nas vendas pelos canais digitais, que são alguma coisa imperativa e que a maior parte dos empresários, muita gente ainda está começando a fazer, né? Descobrir a melhor forma de oferecer valor implica necessariamente em um exercício profundo de empatia, se colocar no lugar daqueles a que servimos, né? E, fundamentalmente, mesmo dos mais criativos, implica algum desapego pelas formas, pelos formatos, que nós que estamos aqui criando produtos e serviços conhecemos tão bem, mas que muitas vezes não funcionam quando encaradas pelo ponto de vista do outro, né? Então, eu queria super deixar isso como uma nota, uma referência. Quem tiver aceitado o meu convite de pegar papel e caneta, anota desapego, né, como elemento forte, né, do comportamento criativo. Porque muitas vezes as ideias que a gente tem são incríveis, mas funcionam para efeito de atender o outro, né?
E aí, economia criativa, né, que é inclusive uma área que a Verônica, enfim, né, trabalha tão bem, a qual está atrelada, chamada indústria criativa, né, ou seja, arquitetura, artesanato, cinema, design, gastronomia, moda, música, teatro, TV, turismo, a indústria criativa, né, que é destacada, a qual todo mundo associa um comportamento criativo, né, ela, na verdade, não é a casa da criatividade. A criatividade, ela precisa estar em qualquer indústria, ela precisa estar em qualquer posição. A disposição de fazer de uma outra forma, ela também pode ser o caso do gerente de compras, por exemplo, ou do gerente financeiro, ou que tal do engenheiro projetista, né? Eu não preciso imaginar que a criatividade vai estar só na cabeça e no coração dos diretores de cinema, né? Dos artistas plásticos, dos dançarinos, enfim. Então, esse é um convite. Vamos adotar um comportamento criativo independente da nossa posição na empresa em que trabalhamos, em que contribuímos, né? Ela não é privilégio exclusivo de quem participa dessa atividade da chamada indústria criativa. Ela deve ser um privilégio de todos. Ela, sem dúvida, na minha opinião, contribui para que a gente possa construir um mundo melhor. A criatividade, ela é a praça dos chamados mood boards, né? Então, quando a gente vê as funções mais criativas, a gente vê muitas vezes o pessoal lançando mão do mood board, que é a colagem a partir de referências escolhidas por um processo menos racional, né, e mais emocional, e que muitas vezes geram insights muito fundamentais, né, ao desenvolvimento de produtos. Na indústria da moda, que é uma indústria que eu conheço bem, os moodboards são uma recorrência, mas eu já usei essa prática para planejamento estratégico de empresas estatais, né? E super funciona para surpresa de muita gente que se envolve no processo. Recentemente, a gente está desenvolvendo um trabalho para uma Deli online, né, onde a gente partiu, sim, de alguns moodboards, né, que trabalhavam formatos, que trabalhavam texturas de maneira integrada, que, por sua vez, serviram para definir cartelas de cores e elementos, né, que iam constituir as peças de comunicação, mas a minha tese, né, a minha proposta aqui é que esse processo mais imagético, mais colorido, ele tem que estar conectado, né, a processos mais pragmáticos e objetivos, porque não basta fazer peças bonitas, né, de comunicação da Deli Bazar. Elas têm que estar inseridas dentro de um processo, dentro de uma sequência voltada para um público prioritário, que, por sua vez, leva em conta determinados algoritmos e ferramentas de comunicação e que produzem números. E que são esses números que, na verdade, geram resultados que nos permitem continuar conduzindo o negócio, mantendo a estrutura, atendendo clientes. Então, é um convite, né? O processo criativo, ele tem uma finalidade que, lá pelas tantas, dentro do processo de gestão das empresas, vai passar por gráficos e tabelas e números e objetivos concretos que a gente precisa atingir. Então, conexão, né, me parece uma palavra essencial para esse nosso raciocínio. Registro me parece uma outra prática essencial. Registrar as iniciativas, as ideias, os resultados, como forma de gerar um repertório. No Rio Moda, a gente é fanático por registro, a gente tem relatório anual de tudo que a gente fez até hoje, de maneira muito imagética, inclusive, mas de maneira muito sistemática, como ritmada, na verdade, e constante. São coisas que eu realmente acredito como elementos de um processo criativo produtivo, que pode ser muito útil para o empresário de qualquer tamanho, e talvez até principalmente para o micro e para o pequeno. Eu queria fechar a nossa conversa trazendo aqui alguns casos de empresários que eu conheço, empresários incríveis, né, de portes diferentes, mas que eu acho que o que eles, enfim, generosamente, né, me passaram mais recentemente, e aí, de novo, faço o convite aqui para vocês anotarem, né, os nomes de alguns deles, para que possam estar pesquisando mais depois. Andréa Marques é uma estilista carioca, na verdade ela é fluminense, ela é de Niterói, que faz uma moda feminina linda e tal, e quando eu perguntei para ela como é que ela via processo criativo na marca, né, de moda feminina que ela
que ela conduz há muitos anos, e ela me respondeu: moda é um trabalho coletivo, a participação de profissionais capacitados em todo o processo é fundamental para alcançar bons resultados. E eu tenho o privilégio de contar com um time de craques. De novo, ela está falando de um processo coletivo, né, de produção, né, dessa moda linda e sustentável, né, e consistente que ela produz aí há muitos anos. Guto Índio da Costa é um designer importante, né, que tem atuação em uma série de campos diferentes da criatividade. O Guto projeta de esteiras de corrida a iates, a mobiliário urbano. Ele é de uma família de arquitetos, enfim, é um sujeito muito relevante no seu campo e muito premiado no seu campo de atuação. E ele me respondeu, né, nosso processo criativo não se organiza para servir as pessoas, mas essencialmente com as pessoas. Todo o trabalho de criação do escritório do Guto, ele implica entrevistar todo mundo que está envolvido com aquele produto sendo desenvolvido, do dono do negócio ao funcionário que faz a limpeza do equipamento. Todo mundo é ouvido, e principalmente as pessoas que vão estar usando o equipamento, né, de alguma forma. Ney Martins é uma profissional de criação. Ney Martins é cenógrafa, diretora de arte, tem feito... trabalha na Globo há mais de 30 anos, tem feito novelas e séries, inclusive tem coisas novas dela entrando no ar aí daqui a pouco. E ela me respondeu dizendo que o processo de dar formas, ideias, histórias não é um processo de reprodução do real, é tornar visível. Para fazer as escolhas precisas, singulares, naturais, é preciso envolver, conectar pessoas em todas as etapas. Trabalho pelas pessoas, para as pessoas e com pessoas. Ai, que sorte a minha, né? Isso é a cara da May, né? Roger Sabag é um amigo querido que foi meu aluno 25, 26 anos atrás, já era um jovem brilhante naquela época. Hoje ele é fundador e CEO da Via Mia, uma marca de calçados e acessórios. E ele me respondeu: a Via Mia é um laboratório de criação com alma colorida e sotaque carioca. São 35 pessoas com características e interesses diversos que não têm medo de errar. Procuram sempre pelo novo, cuidando dos pilares da marca, muitas viagens e pesquisa, mas muita, muita, muita liberdade para transformar. O toque fundamental é a alegria. Festa e sorriso sempre estão presentes na criação feita por muitas mãos. Então, de novo, uma recorrência desse depoimento do Roger é a quantidade de pessoas que produzem um comportamento verdadeiramente criativo para a marca. Márcia Kemp é fundadora da Nanakai. Nanakai é uma marca de acessórios, trabalha bolsas, chapéus, normalmente de palha, produzido por artesãos espalhados pelo Brasil. Inclusive, ela está agora com uma parceria interessantíssima em Pernambuco, né? Mas trabalha com artesãos na Colômbia, na Bolívia, na América Latina, de um modo geral. Faz um trabalho muito sofisticado e me respondeu: trabalhamos lado a lado com artesãos, somos uma equipe e trocamos saberes. Eles são os artistas que nos permitem desenvolver produtos autênticos e inovadores. Não empoderamos ninguém, pois eles já têm o poder. Achei isso muito incrível, porque a Márcia trabalha com profissionais muito simples, que estão nos interiores dos interiores. No entanto, ela trata esses profissionais com um respeito absurdo e valorizando demais essa contribuição que fazem para um processo que acaba sendo bom para todo mundo. É ganha, ganha e ganha, como a gente diz. E para fechar essa série de exemplos aí de gente querida e generosa que ajudou, contribuiu para essa nossa conversa de hoje, Pedro Ruffier é o criador da Moving. Moving é uma empresa de moda masculina e feminina. Existe já há 10 anos. O Pedro começou a Moving quando ele tinha 21 anos de idade, e ele relatou que o processo criativo da Moving tornou-se ainda mais colaborativo com Moving Zero. Pelas mídias sociais e análise de dados, eles validam os formatos, cores, detalhes com nossos clientes em pura cocriação. A Moving hoje não trabalha com estoques, ela só produz sob demanda. Atende muito mercado internacional e tem uma lógica de preço invertida. Eles trabalham com preços iniciais mais baixos e os produtos ficam mais caros na medida que o tempo passa. Exatamente o contrário do que, em geral, as empresas de moda fazem. Para mais detalhes, procura Start Moving, né, e leiam a respeito, super vale a pena. Na verdade, quando eu ouço desses empresários valorizarem de tal maneira as pessoas que contribuem com seus processos, tem uma coisa que me vem, tem uma noção que me vem muito forte, que é a noção de amor. E eu acho que, na verdade, aquela primeira pergunta que a gente fez lá atrás, a relação entre vida e trabalho,
quanto mais a gente puder colocar amor naquilo que a gente faz, maior a chance da gente fazer bem feito, da gente servir o outro e da gente contribuir para um mundo verdadeiramente melhor. E é isso, né? Espero ter colaborado, contribuído aí com alguns insights interessantes e, enfim, me coloco super à disposição aí para dúvidas e outras conversas. É muito fácil de me achar, o site do Instituto Rio Moda está no ar aí, redes sociais e, enfim, né, qualquer outras formas de contato que vocês criativamente, né, onde descobrir. Obrigado a vocês. Roberto, nós é que agradecemos. Que aula, que maravilha, tá? E eu anotei aí muitas coisas durante essa tua fala, como você iniciou perguntando o que mais lhe encanta no seu trabalho, o que mais lhe encanta na sua vida, partindo do princípio, né, de que a gente passa a maior parte da nossa vida adulta no trabalho, né? Então, como ser criativo e apaixonado por esse trabalho? Então, eu acho que a melhor estratégia você já respondeu, né? Que é com amor, né? Esse encantamento tem que haver amor. E aí eu trago até um atendimento que eu fiz ontem no Sebrae de um casal que está fazendo filmagem com um celular, falando sobre cidades, territórios, bairros e fazendo linkando isso com o futebol, né? E numa dessas entrevistas que eles fazem uma entrevista com um senhor que mora na rua e ele diz que só se joga futebol bem se joga por amor. Que ele está vendo muita gente jogando por dinheiro, né? Mas que isso não está certo. Então, assim, eu achei de uma sabedoria incrível, né? Porque, de fato, a gente só faz o melhor com amor, né? Mas aí essa estratégia você fala sobre foco, você fala sobre direção, mas fala muito sobre encantamento. Então, como equilibrar isso, né? Como trazer essa simplicidade que você fala, né? Esse pé no chão, né? Fazendo diferente, trazendo essa criatividade. Falou sobre individuação, né? Para trazer essa proposta de valor e eu penso muito na nossa atuação dentro da economia criativa, em particular esse mercado de nicho, né? E aí, como trouxe muitos exemplos de moda, essa moda autoral, que é um campo fértil aqui em Pernambuco, em particular na região metropolitana de Recife, né? Fazer essas conexões, né? Desses do que se produz com as pessoas, com os serviços, com as instituições, fazer esse trabalho colaborativo, né? Esse trabalho coletivo que você colocou tão bem, né? É o valor da identidade e esse impacto da experiência, né? A experiência de compra, mas a experiência também de criar junto, tá? Da empatia, né? De entender a dor do outro, do desapego pelas coisas já estabelecidas, né? E aí eu trouxe aqui uma indagação, né? Como ser criativo em uma organização de comando e controle. E a gente no Sebrae, de fato, tem nossas regras, né? Nós somos auditados, né, por órgãos federais. Então, como fazer isso? A gente pode usar o nosso mood board, né, para também fazer a gestão, né, trazer isso para os processos, para as metas, né, para a gestão propriamente dita. Eu acredito que sim, né? Não só o pequeno negócio, mas como você falou, você fez esse trabalho para uma estatal. Então, trazer isso para a nossa vida profissional para poder ter mais amor pelo que se faz, né? Ter mais encantamento. Então, eu imagino que com isso a gente faz essas conexões, e aí eu acredito que, para além disso, é ouvir o inaudível, né? É observar as entrelinhas, né? Isso. E aí, sim, eu acho que a gente faz conexão total. Grata, muito grata, por me dar essa oportunidade de assistir essa aula. Parabéns. Prazer foi meu, Verônica, muito bom. Eu acho que tem um conceito que tem me orientado muito, e eu já conversei sobre ele uma vez com você, aquele conceito da quadrimembração, né? Onde a gente precisa entender Sim. que
dentro dos 4 níveis em que eu posso dividir uma organização e que, na verdade, também constituem o ser humano, né? E isso não me surpreende, porque as organizações são feitas de pessoas, né? Mas mesmo numa instituição como o Sebrae, já que você usou como exemplo, ou como qualquer outra, né? Eu tenho uma estrutura, eu tenho equipamento, eu tenho uma base física, né? Nesse mundo físico em que a gente vive, a base física ela é um suporte para a atuação, né? Mas eu preciso entender que a nossa ação no mundo, ela leva em conta essa base física, mas ela também leva em conta um componente de processo, ela também leva em conta um componente de relação e ela é coroada por um componente de identidade. Então, na verdade, é uma mistura de 4 elementos, né, minerais, vegetais, animais e humanos, né, vamos dizer assim, né, que nos deixam prontos nesse mundo para uma atuação virtuosa. Isso, inclusive, me ocorre aqui como assunto para uma outra conversa que a gente pode marcar algum outro dia, mas que assim não é nada, não há conflito, né? São 4 elementos que podem e devem ser combinados, mais ou menos como quando a gente prepara um prato, né, para almoçar, coisa que daqui a pouco, né, eu devo estar fazendo, a gente coloca proteína, carboidrato, né, fibras e tal. Então, a alimentação correta é uma alimentação completa, diversa. E a atuação empresarial também, né, tem que dar um jeito de conciliar elementos de ordem diferente para poder, enfim, né, fazer diferença no mercado, na sociedade, no contexto em que eu atuo, né. Eu queria agradecer vocês pela oportunidade, né, de participar aqui desse momento tão importante, né, de estar chegando a mais gente, e espero que seja talvez um primeiro papo, né, e que possa despertar muita gente para fazer de outras formas. Com certeza. Muito obrigada. Muito obrigada a quem está aí no backstage, no apoio. Foi ótimo. Parabéns.